Fala galera, professor Thiago Martins mais uma vez aqui na área e agora para trazer para você a nossa aula 6 do nosso curso completo de ética profissional. Nós vamos ter aí com certeza mais de 18 horas, provavelmente mais de 20 horas de curso, se você está acompanhando a gravação, ou se você já está assistindo ela completa, você já sabe que a gente passou disso aqui. Na aula de hoje a gente vai tratar de temas importantes para o exame de ordem, lembrando que este curso completo é para o ano de 2022, tá? Então ali para o 34º, 35º, 36º exame de ordem. Entendido? Tranquilo? Não esquece de deixar teu like, deixar teu joinha aqui, te inscrever no canal, ativar o sininho para você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal sobre direito ambiental, ética profissional. E lembrando que o material que eu uso nessas aulas está disponível para você gratuitamente no link aqui embaixo. Tranquilo? Beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Bem, galera da mentoria, galera que está assistindo a gravação, iniciando aqui a nossa aula 6 também, que vai estar em bloco único, não vai estar dividido em parte 1 e 2, só a aula 6. E na aula de hoje a gente vai trabalhar 4 tópicos, que eu até conversei com o pessoal da mentoria, que não são longos, mas causam uma confusão na cabeça do examinando, mas não da sua, você não vai errar, você vai acertar essa questão. Então, olha só, não esquece que esse material está aqui disponível para você aqui embaixo, tá? Só você clicar aqui, embaixo do link aqui embaixo, que você vai ter todos os materiais das aulas que a gente vem gravando. Olha só, gente, deixa eu compartilhar com vocês, antes de compartilhar o material, compartilhar aqui um quadro branco com vocês. Como eu disse, a gente vai estudar aqui 4 temas, né? A gente vai estudar cancelamento, Não confunda cancelamento com a sanção que a gente vai estudar quando a gente chegar no momento correto, a sanção de exclusão. Quando o advogado ele não se torna mais idôneo, por exemplo, à advocacia, ou cometeu atos infracionais que o levem a não mais fazer parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir desse ponto, então, ali naquele momento, o que vai acontecer? Ele deixará os quadros da OAB, ele vai ser excluído. Cancelamento não é a mesma coisa que exclusão, e o examinando adora confundir isso. Mas a exclusão leva ao resultado do cancelamento. Se você é excluído, por óbvio, a sua inscrição vai ser cancelada. Mas a exclusão não é o único elemento que leva ao cancelamento de uma inscrição. Nós vamos ver que tem outros, tá? Começar a exercer atividade incompatível com a advocacia, falecimento, tá? E outros motivos, tá? Que estão aqui no artigo 11 do Estatuto. A gente não pode confundir também a licença com a sanção de suspensão. Eu vou suspender a minha inscrição na OAB porque eu vou exercer uma atividade incompatível com a advocacia por tempo determinado, transitório. Eu vou ficar um tempo ali sendo chefe do poder, vou ser presidente da Câmara dos Vereadores. É atividade incompatível, mas ela é transitória, então você não precisa cancelar a suspensão, basta você pedir licença. Mas isso não é suspensão, por quê? Exclusão e suspensão, elas são sanções. Você só é excluído, você só é suspenso quando você comete um ato infracional, quando você é penalizado. Não é sinônimo. Então, a inscrição do fulano está suspensa, foi porque ele foi penalizado, foi porque ele cometeu um ato infracional. Mas, por exemplo, o advogado X ele está doente, precisa se tratar, e ele não vai advogar durante um ano quando ele estiver em tratamento. Ele pede licença da inscrição dele, ele pede o licenciamento e a licença dele ficará, e a inscrição dele ficará licenciada, não suspensa. Tá? Então, são termos diferentes. A gente não pode compreender. Bem como a gente não... já falei isso para vocês na aula passada, a gente não pode confundir e colocar como sinônimos os termos impedimento em relação à incompatibilidade. No impedimento, eu posso advogar, mas tem restrições, nós vamos estudar isso na aula de hoje. E na outra, eu tenho a impossibilidade total de advogar. Tá? Eu não posso advogar.
Só que em ambos os casos, eu posso ter um impedimento que vai ser permanente, de acordo com a minha função, ou pode ser um impedimento durante algum tempo. Durante algum tempo eu não posso exercer minha advocacia de um determinado jeito. E tem a incompatibilidade, que ela é permanente, por exemplo, você passou no concurso para juiz, é permanentemente você não pode advogar. Você vai poder voltar a advogar se você deixar de ser juiz, tá? Mas isso é permanente, ou quando você, por exemplo, é chefe do Poder Executivo, você foi eleito para ser prefeito do município. É transitório, Thiago, mas ele pode ser reeleito, depois ele pode virar senador, tudo bem, mas são cargos transitórios. Diferente do juiz, que é um cargo, em regra, que você vai ser vitalício até você ali se aposentar. Aí depois aposentado, você pode buscar advocacia, mas quando você estiver exercendo o cargo, não pode. Então, esses elementos sobre cancelamento, licença, impedimento, diferente de incompatibilidade, você precisa estar muito atento para que você não perca uma questão fácil no exame de ordem. E eu cansei de ver já examinandos perderem questões fáceis por confundir. E às vezes a questão nem queria te confundir com isso. Não é? Não foi nem a questão que te levou a confundir isso. Você confundia isso sozinho. A pessoa confundiu isso sozinho. E errou sozinho a questão. E a questão nem teve a intenção de te confundir em relação a isso. Então, dito isso, vamos começar a analisar agora o cancelamento. O que vem a ser o cancelamento? Galera, o cancelamento de uma inscrição é o fato de, por algum motivo relacionado aqui neste rol do artigo 11, a inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil deixa de existir, tá? Deixou de existir por algum motivo destes elencados aqui. E aí vocês já sabem que exclusão não é sinônimo de cancelamento, mas a exclusão, que é uma sanção, te leva ao cancelamento, como vai estar aqui no rol. Olha só. Então, olha só, como a gente vai chegar a um cancelamento de uma inscrição? Artigo 11 do Estatuto. Cancela-se a inscrição do profissional que, assim o requerer, sofrer a penalidade de exclusão, ou seja, e a gente já sabe, porque a gente já viu que vai seguir os mesmos termos, mas a gente já sabe lá que a penalidade de exclusão, ela é uma penalidade que vai depender, além do ato infracional, você vai passar por um processo administrativo disciplinar, visando, te garantindo o contraditório e ampla defesa, e no final nós vamos precisar ali de um quórum específico do conselho seccional aprovando ou não essa exclusão desse advogado. Tá? A gente viu um pouquinho disso na aula passada e vamos ver na aula pertinente. Outro motivo, falecimento do advogado. Falecimento do advogado. Olha só, outro motivo de cancelamento. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. O que é uma atividade incompatível com a advocacia? Que é diferente de impedimento, é uma atividade que você, em hipótese alguma, pode advogar. Aí eu pergunto para você, você passou no concurso para delegado da Polícia Civil, investigador da Polícia Civil, policial federal, delegado da Polícia Federal, juiz, promotor. Aí você diz o seguinte, Thiago, esses cargos ali, eles são definitivos ou transitórios? Aí a pessoa para pensar, não, é transitório, porque um dia eu vou me aposentar ou eu saio quando eu quiser. Não, gente, é a natureza do cargo. Então, esses casos, você passou no concurso em que você vai ficar naquele cargo, para que ele não vai terminar. Você passou no concurso para ficar 3 anos sendo juiz. Não foi. Você passou num concurso para juiz de forma vitalícia. Né? Dentro desse ponto, você só vai deixar de ser juiz caso você saia lá do Poder Judiciário, ou, se for do concurso da administração pública, ou você se aposente. Então, é definitivo. E aí, Thiago, se eu passei a exercer de uma atividade que não é de caráter definitivo, como você foi eleito para ser prefeito do município. Thiago, mas ele pode se reeleger, tudo bem, não é definitivo. Thiago, mas depois ele pode ir para outro cargo, pode ir para o Poder Legislativo, pode se candidatar a outro cargo do Poder Executivo, tá, tudo bem, mas não é definitivo. Ele depende da eleição. Então, são cargos temporários, que tem tempo para iniciar, tem tempo para finalizar. Tem tempo para finalizar. Então, dentro dessa premissa aqui, dentro dessa premissa elementar, o que acontece? Se for cargo de caráter definitivo, que passei a exercer, eu vou ter que pedir cancelamento. Por exemplo, Thiago, tu está me dizendo que o prefeito da cidade, ao ser eleito, ele vai
Então, pedir licença? Sim, ele pode pedir licença. Por quê? Porque é a natureza. Mas ele se reelegeu 8 anos, não tem problema. Depois ele foi candidato a deputado, ficou mais 4 anos, não tem problema. Não tem problema. É a natureza do cargo. Agora, se você é advogado e passou no concurso para delegado, você vai ter que pedir cancelamento, tá? Tanto o prefeito, tá? Tanto o deputado ali naquele caso não é incompatível, tá? Ele é impedido, mas ele só vai ser incompatível se ele se tornar chefe da mesa do legislativo, como a gente vai estudar. O ponto é, você tem que verificar a natureza da atividade. Então, aqui, se for uma atividade de natureza definitiva, se for uma atividade aqui de natureza definitiva, nesse caso, o que nós vamos ter aqui? A necessidade de cancelamento. Tá? E quais são os definitivos, Thiago? Tem um rol aqui no artigo 28 que eu vou mostrar para vocês ainda na aula de hoje. E, por fim, ó, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Qual é o requisito? A gente viu idoneidade moral. O que mais? Descobre-se que o seu diploma de graduação em Direito é falso. Descobre-se que você fraudou o exame de ordem. Descobre-se que você mandou seu irmão gêmeo fazer o juramento perante o conselho, né? Enfim, descobre que você não quitou o seu serviço militar obrigatório, você não está quite com a justiça eleitoral, que você fraudou aquilo. Enfim, que você não revalidou seu diploma, caso você tenha feito a graduação em estado estrangeiro, em faculdade estrangeira. Enfim, se você perdeu alguns requisitos necessários, o que vai acontecer? O cancelamento obrigatório da tua inscrição. Até aqui, meus queridos e minhas queridas. Deu para entender? Bem tranquilo, não é? Mas tem alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Tá dando para a gente entender? Davi, Beth, Nicole, Rayane, Sandra, Vanderlene, tudo certo? Tranquilo? Me dei ok para que a gente possa conseguir? Beleza? Tudo ok, gente? Me respondam, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Olha só, vamos andando. Eu disse para vocês, não é um assunto longo, não são assuntos longos, mas são assuntos que, se você não estiver atento, atenta, levam à confusão. Às vezes a questão não quer nem te confundir, é porque você já se confundiu antes. A questão não tem nem intenção de confundir isso. Tá? Vamos lá, vamos andar. Olha só, ainda no artigo 11. Ocorrendo uma das hipóteses do inciso 2º, 3º ou 4º, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente, em virtude de comunicação, ou em virtude de comunicação com qualquer pessoa. Olha só, a pessoa foi excluída. Se ela for excluída, já teve a penalidade, direto lá, o conselho tem um áudio aberto, o conselho já vai enviar lá para o setor de inscrição para excluir o cancelamento. Se você faleceu, por óbvio, não é você que vai lá pedir o cancelamento. Então, se a OAB teve notícia pela imprensa, ou se alguém foi lá, ou se alguém da OAB teve notícia, ou se algum familiar seu foi lá, tá, vai lá, solicitou o cancelamento. E é importante que seja cancelado a inscrição de outras pessoas. Não raro a gente vê pessoas cometendo crimes, né? Falsários cometendo crimes, utilizando a carteira da OAB de pessoas que já morreram. Tá? De pessoas que já morreram. Vamos prosseguir aqui. Tá? E, ó, se você passar a exercer de caráter definitivo atividade compatível com a advocacia. Então, eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que eram advogados, aí passaram no concurso, foram 2 casos que eu vi, passaram no concurso, enfim, para ser policial, determinado, mas não foram lá cancelar a sua carteira da OAB. Aí o que aconteceu? Alguém tomou notícia e solicitou o cancelamento dessas pessoas. Tá? Então, o cancelamento, nesses casos do inciso 2º, 3º ou 4º, ele pode ser promovido de ofício pelo conselho competente, ó, se você for excluído, falecer, ou passar a exercer a atividade compatível com a advocacia, ou porque qualquer pessoa foi lá e avisou a OAB em relação a isso, tá? Bem tranquilo isso. Agora, nesse caso aqui, ó, na hipótese de novo pedido de inscrição, não restaura a inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos 1, 5, 6 e 7
do artigo 8º. Então, eu estou falando, gente, o seguinte, se você for excluído com sanção, você pode voltar à OAB. Se você for excluído por sanção e a sua carteira foi cancelada, seu número de OAB foi cancelado porque você foi excluído conforme sanção, você pode voltar à OAB, claro. Nós vamos ver o que é reabilitação. E você pode voltar e não precisa fazer exame de ordem, por exemplo. De novo. Você vai ter que comprovar, claro, capacidade civil, que não está exercendo atividade incompatível com a advocacia, sua idoneidade moral, se for um caso de oriundo de exclusão, você vai ter que comprovar sua reabilitação, e vai ter que prestar de novo compromisso perante o conselho, mas em nenhum momento você está vendo aqui situação de fazer exame de ordem. Ah, Thiago, então hoje eu estou aqui advogado. Aí depois eu passei no concurso para juiz. Aí eu me aposentei e quero voltar a ser advogado. Eu vou precisar fazer exame de ordem? Não. Não vai precisar fazer exame. E se eu não me aposentei? Simplesmente quis deixar de ser juiz porque eu não gostei. Delegado, quero voltar a ser advogado. Pode voltar? Pode. Você vai pedir outra inscrição? Vai. Não vai ter o mesmo número, mas não vai precisar fazer outro exame de ordem. Tá? Minhas queridas e meus queridos, deu para entender isso aqui? Tá dando para fazer a conexão com tudo que a gente viu de cancelamento até agora? Percebo que é bem tranquilo, bem rápido esses tópicos aqui, mas causam confusão. Tá dando para fazer a conexão? Tranquilidade mesmo? Beleza. Então vamos prosseguir. Vamos lá, parágrafo 3º aqui, ainda do artigo 11. Na hipótese do inciso 2º, que é sofrer a penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de prova de reabilitação, conforme eu já falei para vocês. Tiago, o que é reabilitação? Quando estivermos estudando o artigo 34, em seguida, até lá o 40, 41, em que nós vamos ver sanções e infrações, no 34 tem as infrações, do 35 diante as sanções, nós vamos ver o que é a reabilitação. O que você precisa saber agora é que se a minha inscrição foi cancelada porque eu fui excluído, e você já sabe que exclusão é sanção, é pena administrativa, eu posso voltar para a OAB? Posso. Não preciso fazer nem exame de ordem. Mas eu vou ter que comprovar os requisitos, tá? Que a gente acabou de ver, mais a minha reabilitação que eu falei para vocês, tá? Mais a reabilitação, que eu voltei a ser idôneo ao exercício da advocacia, tá? Prosseguindo. Agora a gente vai falar da licença. Vamos falar da licença. Como eu disse antes, a gente não confunda licença com suspensão. Ah, vou suspender a minha inscrição. Isso não existe. Você vai pedir licença. Suspensão, conforme eu falei no início da aula, a suspensão é sanção, é pena. É quando você comete um ato infracional passível de suspender a sua inscrição. Você vai ficar um tempo sem poder advogar. É que nem quando você é suspenso da escola. Eu fui muitas vezes, por sinal. Mas o que acontece? Não, mas razoavelmente, não foi muitas vezes. Mas fui suspenso algumas vezes na minha escola. Ou seja, eu estava impedido de assistir a aula, mas não fui expulso do colégio. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui, tá? Suspensão não é a mesma coisa que licença. Então, quando você é suspenso, foi porque você está sendo punido sem poder advogar. Não é quando eu era suspenso, nossa, eu adorava. Eu adorava. Meus pais não ficavam com raiva, mas eu adorava, porque eu não precisava ir para aula, né? Mas era o nosso ponto. Eu não era um aluno bom, não. E ali, esse era o nosso ponto. Licenciamento, não. Licenciamento é você não estar podendo advogar, por algum motivo, tá? Por algum motivo você não vai advogar. Você quer tirar um tempo, né? Aí você pode requerer, ó, por motivo justificado. Ah, eu vou passar um tempo, não vou advogar, eu vou investir na minha empresa, como tem gente que faz. Beleza, tudo bem. É um motivo para você pedir licença. Percebo que não é sanção. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia. Lembra que a gente acabou de conversar? O que pode ser? Você passou a ser prefeito, governador, presidente da República. Nós vamos ver no rol do artigo 28 as atividades que são incompatíveis com a advocacia. A lei não vai dizer qual é a temporária e quais são as definitivas, mas nós presumimos. Então, quais são as temporárias? Aquela que tem tempo e hora para terminar. Ah, Thiago, mas eu vou ser secretário, ministro lá do Poder Executivo. Não tem problema. É temporária. Por mais que não tenha o tempo certo, é temporária.
Não é um cargo definitivo, diferente de juiz, promotor, delegado, agente de polícia. Então, se você passar a exercer um cargo temporariamente, que é incompatível o exercício da advocacia, você vai pedir licença, tá? Licença. Diferente Tiago, mas se for impedido. Impedido, lembre, eu já falei 1000 vezes para vocês e a gente vai entrar no tema daqui a pouco, quando chegar no artigo 27, tá? E também lá no artigo 29, 30. A gente vai ver que impedimento, como eu já falei para vocês desde a aula passada, impedimento você pode advogar, mas tem limite. Mas você pode advogar, mas não vai poder advogar contra tudo e contra todos, vai ter limite, tá? Então, ó, a gente já viu que pode pedir licença se passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível. Cancelamento é se for em caráter definitivo atividade incompatível ou sofrer de doença mental considerada curável. Tá? Uma pessoa está ali sofrendo de uma mazela psicológica que é considerada curável. Então, ela vai se licenciar um tempo quando ela estiver ok, gozando de suas plenas capacidades mentais, você deixa de estar licenciado perante a ordem. Você deixa de estar licenciado perante a ordem e pede para exercer novamente, para que o seu número de OAB, sua carteira de OAB esteja novamente lhe possibilitando exercer a sua capacidade postulatória. Tá? Pontos cruciais para o seu entendimento. Gente, antes de eu falar da validade do documento de identidade da advocacia, sobre licença e cancelamento, nós entendemos? Não tem mistério, mas as pessoas confundem. Tudo ok? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Você aí, está assistindo a gravação, nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Se tiver dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, ou me manda um direct, lá tem bastante gente mandando direct, tá? Tem gente até que está assistindo fora do Brasil, que vem para o Brasil fazer o OAB, olha que legal, né? São brasileiros que estão morando fora. Prof. Thiago M, me manda lá um direct, se for o caso eu te respondo por áudio, tá bom? Claro, deixa teu like, deixa teu joinha aqui, compartilha esse vídeo, beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, olha só, gente. O artigo 13 não fala de licenciamento e cancelamento, ele vai falar sobre a validade do documento profissional. Então, olha só, o documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Então, ó, você está com a sua carteirinha do OAB? Pô, que bacana. Você pode usar ela como identidade. A minha identidade fica em casa. Eu uso a minha carteira do OAB. Tanto que eu perdi minha carteira do OAB, tive que solicitar segunda via, né? Tive que solicitar a segunda via. Viajei, foi um voo, claro, foi um voo doméstico, né? Fiz Belém, São Paulo, fui para São Paulo e perdi em São Paulo a minha carteira. Fui pro casamento da minha irmã, não levei identidade, estava usando a minha carteira do OAB e perdi. Botei no bolso de alguma calça, alguma coisa aí que eu perdi a minha carteira do OAB. Por quê? Porque eu uso ela como identidade civil, tá? Como identidade civil. Ela serve como identidade civil para todos os fins, claro, dentro do território nacional. Se você for fazer uma viagem internacional, você tem que usar o seu passaporte. Deu para entender até aqui? Tranquilo, né? Falei, é uma viagem bem rápida. Olha só. Sobre a tua inscrição, sobre a tua carteira, é importante que você saiba isso aqui, ó. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício da atividade. Vai assinar a petição? Nome e número da OAB. Vai assinar um parecer? Nome e número da OAB. Vai assinar um documento como advogado? Nome e número da OAB. Sempre, 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 sempre. Tá? Sempre. Gente, isso aqui vai refletir lá no escritório de advocacia, que é um termo que que é um tema que a gente vai estudar nas aulas seguintes, tá? Mas olha só. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e número de inscrição dos advogados que integrem ou o número de registro da sociedade dos advogados. Então, no teu cartão, vamos deixar um pouquinho a sociedade de advogados de lado, tá? Eu vou voltar para depois, só para não confundir. No teu cartão, tem que ter o teu nome e o teu número de OAB, tá? No teu cartão de visita, por exemplo, tem que ter o teu nome e o teu número de OAB, beleza? Agora a gente vai para esse tema que eu peço que vocês tenham ainda mais atenção. Eu peço que você que está assistindo a gravação tenha muita atenção, tá? Muita atenção nessa temática. Você precisa compreender a diferença de incompatibilidade e impedimento. Principalmente porque, no dia a dia, as pessoas usam indiscriminadamente. Ele é incompatível, ele é impedido, e falam como se fosse a mesma coisa, e não é.
E às vezes você está estagiando, está no dia a dia e ouve essa linguagem de forma indiscriminada e acaba levando para a tua prova. Não pode. Até porque é errado, tá? Incompatibilidade é uma coisa, impedimento é outra. Ó, não confundam também esse proibição total ou parcial com o tempo, tá? Quando a gente fala em proibição total, é que você não pode exercer advocacia de jeito nenhum. Mas eu tenho, como já falei para vocês, incompatibilidades permanentes e incompatibilidades temporárias. Já a proibição parcial aqui, o impedimento, apesar desse nome, impedimento, ele não te impede de advogar. Mas você vai ter uma restrição. Por exemplo, nós sabemos, tá, que procurador é advogado. Sim, se você começou agora o curso, vai lá para as primeiras aulas em que eu faço uma tabelinha para a primeira aula. Antes de terminar a primeira hora de aula, eu fiz uma tabelinha explicando a diferença de procurador municipal, procurador estadual, procurador federal, para procurador da República e procurador de Justiça. Sendo que só procurador da República e procurador de Justiça, porque fazem parte do Ministério Público, não são advogados. Já procurador municipal, procurador estadual e procurador federal são advogados, são os famosos advogados públicos. Então, eles têm impedimento, por exemplo. Um procurador do município, por óbvio, não pode entrar com uma ação contra o município que ele é procurador. Um procurador do estado, por exemplo, aqui do nosso estado, estado do Pará, meu e do pessoal aqui da mentoria, todos são paraenses, o que acontece? Todos estão aqui no estado do Pará, não sei se todos são paraenses, mas todos estão aqui no estado do Pará. O que acontece? Não pode, um procurador do estado do Pará não pode advogar contra o estado do Pará. Como para um procurador federal, e eles nem podem, né, fazer advocacia privada, não pode advogar contra a União, tá? A gente vai ver algumas questõezinhas, tá, em relação a isso. Eu falei de procuradores, mas nós vamos ter outros impedimentos, por exemplo, um servidor público, uma pessoa engenheiro de uma autarquia federal. Ele pode advogar. Não está lá no rol do 28. Ele não está lá como incompatível com a advocacia. Ele pode advogar. Mas ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Então, ele é impedido, ele tem um limite. Se alguém chegar... Vamos imaginar que o Hélio, ele é servidor do INCRA, né? E ele fez curso de Direito, passou na OAB, pode advogar, está podendo advogar. Aí alguém chega contra ele e diz, Hélio, vamos entrar com uma ação contra a União? Não pode. Por quê? Porque a União é a fazenda que remunera ele, por mais que seja uma autarquia federal. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que entender. Eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Tá? Porque eu falei para o Marcelo de Monta aqui federal, porque a gente sabe que ela tem independência administrativa e financeira, mas para a tua prova você vai dizer, olha, fazenda que me remunera, não posso, então se é uma autarquia federal, não posso entrar contra a União. Tá? Esse é o ponto para a tua prova. Tá bom? Ponto para a tua prova. Beleza? Deu para entender até aqui? Então, essa proibição parcial diz, olha, você pode advogar, mas não pode advogar tanto. É o seguinte, mãe, eu posso ir nadar lá na praia? Pode, mas não vá para o fundo. Você até pode ir para a praia, tomar banho lá na água, mas tem limite. Oi, pai, mãe, eu posso tomar banho na piscina? Pode, mas não vá para a parte funda da piscina. Você até pode tomar banho na piscina, mas não pode ir restritamente em qualquer lugar da piscina. Só vai ficar na parte rasa. Tem limite. Já a incompatibilidade, pai, mãe, eu posso ir tomar banho lá na piscina? Não. É incompatível. Você não pode nadar na piscina. Se você entrar na água, você vai se afogar. Você não consegue ficar nem meio metro de água. Isso é incompatível. Tá? Não pode nem brincar. Então, esse é o nosso ponto. Esse é o nosso critério de entendimento. Dito isso, vamos para cima aqui. Tá? Vamos para cima aqui. Ó. Vamos entender agora melhor a incompatibilidade e o impedimento. O artigo 27 conceitua ambos, só que conceitua de uma forma rasa. Por isso eu me preocupei em trazer isso para vocês até aqui. Ó. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial no exercício da advocacia. Beleza. Bora para o 28. Gente, tá? A partir de agora, eu vou mostrar para vocês um rol e prestem atenção no que eu vou falar. Vou mostrar para vocês, a partir de agora, um rol que é taxativo e exaustivo. O que acontece? Só o que está na lei é considerado incompatível. Não tem outra atividade incompatível além dessas que estão no rol do 28. Não perde isso de mente, a galera da mentoria aqui no Zoom comigo e você que está assistindo a gravação. Não tem fora do rol do 28 atividades que são incompatíveis com a advocacia. Só é incompatível com a advocacia o que está no rol do 28. Não perde isso. Galera aí que da mentoria, me dê o ok. Entenderam isso?
O rol é taxativo. E quando você é incompatível, nem mesmo em causa própria você pode advogar. Nem mesmo em causa própria você pode advogar. Tem um promotor ali de justiça que ele foi lesado numa compra online e quer se defender, mas ele é promotor, inclusive, de uma promotoria de defesa do consumidor. Ele pode advogar em causa própria? Não. Ele vai ter que contratar um advogado. Ele vai ter que contratar um advogado, tá? Eu tive um colega que foi advogado consumerista de um promotor da área de defesa do consumidor. Ele falou que foi um inferno, né? Porque claro que o promotor achava que sabia mais do que ele, né? E não aceitava nem dialogar. Mas parece que eles se entenderam depois. Mas o nosso ponto foi esse entendimento aqui, nada contra o promotor. Só falei da situação básica ali deles dois, do relacionamento dos dois, porque um era um insigne advogado da área do direito do consumidor, professor, enfim, muito aprofundamento, o outro era promotor da área, promotor ali da Promotoria de Defesa do Consumidor. Então, ali, enfim, os dois ali, parece que de vez em quando não se entendiam, mas deu tudo certo. Vamos lá. Então, olha só, gente, primeiro ponto. Chefe do Poder Executivo, vou dar até 18. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo. Chefe do Poder Executivo é óbvio, você sabe, prefeito, governador, aí dos estados e Distrito Federal, e presidente. Tá? E presidente, beleza. Tá? E membro da mesa do Poder Legislativo, não confunda, gente. Não é membro do Poder Legislativo. Membro do Poder Legislativo, ele é impedido. O vereador, o deputado, o senador são impedidos. Aqui é membro da mesa. Membro da mesa. Ali a gente vai ter aqui, ó. O que é membro da mesa? É a mesa diretora. Trata-se de um órgão colegiado das casas legislativas, cujos membros também ficam impedidos de atuar como advogado. Quem é a mesa diretora? Presidente, vice-presidente, tesoureiro. Quem faz parte da mesa diretora do Poder Legislativo não pode advogar. Não é todo membro do Poder Legislativo. Então, falar, Tiago, então o deputado é incompatível? Não, você não vai fazer essa afirmação direta. O vereador é incompatível? Não, ele não é incompatível. Vai ser incompatível se ele for membro da mesa. Por exemplo, eu tive um aluno, certa vez, que ele era presidente de uma Câmara de Vereadores. Ele era incompatível. Não podia, como ele na época ele era meu aluno, nem se inscrever como estagiário na ordem ele podia. Tiago, esse cara aqui se tornou chefe do Poder Executivo ou membro da mesa. Aí agora eu faço a pergunta para vocês, me respondam aqui. Esses aqui, eles vão pedir cancelamento ou licença da inscrição? Agora eu quero ver. E aí, galera, e você? E aqui, o chefe do Poder Executivo e o membro da mesa do Poder Legislativo. Ele vai pedir o quê? Ele é incompatível, você já sabe. Mas ele vai pedir o quê? Licença ou cancelamento? Já surgiu um licença aqui. Davi disse licença. E aí, galera, o que vocês acham? Gente, são atividades transitórias. Eu já falei para vocês. Então, ele vai pedir licença. Ele vai pedir licença. Beleza? São atividades transitórias. Não percam isso de mente, gente. Não percam isso de mente. Tá? Vamos lá, olha só. Membro dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas. Gente, juiz classista não existe mais, tá? O que era um juiz classista? O juiz classista era aquele juiz... Antigamente, a Justiça do Trabalho era colegiada. Então, você tinha lá o juiz, né, o juiz togado ali, o juiz federal do trabalho, e você tinha junto com eles, quem tomava decisão junto com ele, um juiz que representava a esfera laboral e o juiz que representava a esfera ali patronal, e ele junto tomava a decisão colegiada. Esses dois, o patronal e o laboral, eles não eram concursados, eles eram indicados pelos sindicatos. São chamados juízes classistas, tá? Eles não existem mais na figura da Justiça do Trabalho. Bem como de todos que exerçam a função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, por exemplo, os conselheiros de tribunais de contas, tá? Direta ou indireta. Olha só, gente, isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. O artigo 95, inciso 5º da Constituição, veda ao juiz, agora já é o juiz mesmo, tá? O juiz lá da justiça que nós conhecemos, justiça comum, justiça federal, exercer a advocacia
no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrer 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, se você foi advogado no seu trabalho, você vai ficar 3 anos afastado. Tiago, mas de todo o seu trabalho, só da vara onde eu atuei, já vou ler uma jurisprudência para vocês. Isso, esses 3 anos, gente, a gente chama de quarentena, tá? Quarentena. Ou seja, quarentena, muito se falou, né, no início da pandemia, quarentena não é 40 dias, não é 40 semanas, não são 40 meses, não são 4 anos, são 40 anos. Quarentena é um tempo de isolamento, um tempo de afastamento. Então, a quarentena de um juiz, para que ele possa advogar, e não é também todo, ele não vai ter que ficar 3 anos sem advogar, mas ele vai ficar de quarentena do juízo onde ele trabalhou, tá? Por 3 anos, ó. Artigo 95, inciso 5º da CF 88, veda ao juiz exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Olha só isso aqui. O que concerne primeira instância, parece-nos que o termo juízo, constante no artigo 95 do parágrafo inciso único, deve ser interpretado no sentido da comarca em que o juiz exercia suas funções. Então, se eu me aposentei como juiz ali na comarca XPTO, eu vou ficar 3 anos sem poder advogar na comarca XPTO, não é em toda a justiça. Tá? Tem aqui uma jurisprudência que eu colacionei aqui para que a gente possa entender um pouco mais desse assunto. Olhem só. Pedido de providência, consulta artigo 95, parágrafo único, inciso da Constituição Federal, quarentena, extensão de vedação relativa de juiz em primeira instância. Ao juiz de direito é vedado exercer a advocacia na comarca ao qual se afastou antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria e exoneração. Ao juiz federal, ao juiz do trabalho, é vedado exercer a advocacia na seção onde não houver subdivisão judiciária, subseção ou fórum do qual se afastou antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria e exoneração. Ah, Tiago, mas eu era desembargador. Aí, claro, você vai ficar afastado por 3 anos na justiça que você foi desembargador. Ministro, mesma coisa. Estava ampliando conforme o seu cargo. Deu para entender? Mas se você era juiz de primeira instância, ali no juízo onde você atuou. Juiz federal, juiz do trabalho, tá, na seção, ó. Na seção, desde que não haja subdivisão. Se tiver essa subdivisão, é claro ali que você vai ficar, tá, só ali dentro da subdivisão, da subseção, no foro qual tu te afastaste. Agora, se for desembargador, amplia. Se for ministro, amplia. Tá? Galera, deu para entender isso? Professor, você pode dar uns casos, umas situações reais? Já te dei. Eu não posso dar nomes, mas o que você vai acontecer? Se você é um juiz, te aposentou, você estava ali, advogava na comarca de Marituba. Aí Marituba é um município na região metropolitana de Belém. E ali você se aposentou, você vai ficar 3 anos sem poder advogar no juízo de Marituba. Deu para entender? Aham. Aí, mas eu sou desembargador, Thiago, no TJ Pará. Aí você vai ficar 3 anos sem poder advogar no TJ Pará. Deu para entender agora? Tranquilo? Sim, beleza? Tranquilo. Show de bola. E, galera, todo mundo aqui. Leice, Davi, Beth, Hélio. Depois, né? Tiago, mas ele vai poder em outra comarca? Vai. Menos de 3 anos? Mesmo dentro dos 3 anos. Ele vai poder outra comarca, assim, sem problema nenhum. É só o juiz. Em menos de 3 anos, né? Em menos de 3 anos. Tá, sem problema nenhum. Caroline, Nicole, Rayane, Sandro, Vanderlene, tudo ok? Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Ocupante de cargo de função de deliberação em órgão da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Então, olha só, se você tem um cargo ou função de direção, você é presidente da COSAMPA. COSAMPA é a empresa de saneamento aqui do estado do Pará. Você não vai poder advogar. Você é ministro do meio ambiente. Você é secretário de meio ambiente. Não vai poder. Não vai poder, tá? Não vai poder advogar, tá? Naquele momento você não vai poder advogar, tá? Bem tranquilo isso aqui, bem autoexplicativo. Vamos prosseguir. Inciso 4º, ó. Opa. Ocupante de cargo ou funções vinculadas direta ou diretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário que exerce serviço notorial. Gente, se você é serventuário do TJ, serventuário da Justiça, você trabalha
exerce serviços notoriais ou de registro em cartórios, você não pode advogar. Você é incompatível, tá? Então, Thiago, uma pessoa ali que exerce serviços notoriais, de registro em qualquer cartório, sim. Os cartórios são vinculados aos tribunais de justiça, tá? Dentro dessa feita, você não vai poder advogar. Thiago, eu sou analista do TJ, técnico do TJ, sou assessor, sou contratado do TJ. Não tem problema, você não vai poder advogar. Você é incompatível, tá? Você é incompatível. Vamos prosseguir. Gente, eu conheço um motorista do... Isso é do Ministério Público também, tá? Eu conheço um motorista do Ministério Público que advoga. Para mim, ele é incompatível. Para mim, se enquadra ali, tá? Vamos lá. Ocupante de cargo ou funções vinculadas direta ou diretamente à atividade policial de qualquer natureza. Gente, desde que esteja na ativa, tá? Ah, Thiago, eu sou aposentado. Pode advogar. Sou licenciado. Não pode. Gente, eu sou policial licenciado. Eu sou juiz licenciado. Posso advogar? Não. Não. Você está só licenciado. Para que você possa advogar, você tem que deixar de ser juiz, tem que deixar de ser, tem que deixar de ser juiz, policial. Agora, olha só, policiais na ativa não pode advogar. Me aposentei como policial? Posso. Isso vai servir para todo mundo. Me aposentei como juiz? Posso advogar. Ó, militares de qualquer natureza é que a lei já fala, ó, na ativa. Ah, Thiago, eu sou militar aposentado, reformado. Beleza, tranquilo, pode advogar. Não pode advogar se você é um militar na ativa. E vão percebendo que todos, gente, todos até agora são funções públicas. Vão percebendo que todos são funções públicas. Já vai aparecer um que não é função pública. Inciso 8º. Percebam que todos eram funções públicas, mas tem um aqui que aparecem, inclusive, privadas. Então, por exemplo, se você é gerente de instituições financeiras públicas, você não vai poder advogar. Ocupante de funções de direção e gerência em instituições financeiras públicas, não pode advogar. Inclusive privadas. Thiago, então, se eu sou gerente do Bradesco, do Safra, do Santander, eu não posso advogar? Não, não pode advogar. Se eu sou do Santander, não posso advogar? Não. Do Safra, não, não pode advogar. Banco do Pará, Banco do Estado do Pará, não. Do Banco do Brasil, não. Caixa Econômica, não. Do Bamerindos, não existe mais. Não, também não podia quando existia Bamerindos. Tá? Não pode. Inclusive, percebam que todos, do 1 ao 6º, do 1 ao 7º, é tudo atividade pública. No 8º, no inciso 8º do 28, é tanto público quanto privado. Tranquilo? Antes da gente ir aqui, continuar, ainda está no 28, a gente vai para os parágrafos. Até aqui, alguma dúvida, galera? Tá, beleza? Show de bola? Nenhuma dúvida? Deu ok, galera, aqui da mentoria, beleza? Vocês aí também, não esquece, se você tiver alguma dúvida, tá? Manda uma mensagem lá para mim no direct, para prof. Thiago M no Instagram, tá? Que eu vou te responder se for até por áudio, se for o caso. Ou se você quiser compartilhar sua dúvida no âmbito geral, só colocar aqui nos comentários, beleza? Se não tiver cargo de direção ou gerência, Beth, não, aí pode advogar, tá? Se o teu cargo não for de direção ou gerência, a lei fala claro. Se você trabalha no banco, mas teu cargo não é de direção ou gerência, beleza, você pode advogar. Vai ser impedido se o banco for público. Aí tu vai ter impedimento como servidor público. Mas se for um banco privado, pode advogar tranquilamente. Beleza? Entendido? Vamos lá, vamos prosseguir então. Olha só. Aquilo que eu já falei para vocês, ó. Ah, Thiago, eu estou licenciado. Eu posso advogar enquanto eu estiver licenciado como delegado de polícia, como juiz? Não. Olha só. A incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-la temporariamente. Tá? Não pode advogar. Para a saída, para que você, que hoje é incompatível, possa advogar, você tem que se tornar compatível. E a única forma de se tornar compatível é deixando de exercer aquele cargo. Permanentemente. Ah, Thiago, mas se for uma atividade temporária, eu sou prefeito. Ah, tudo bem, você é incompatível temporário. Mas eu estou licenciado como prefeito. Não tem problema.
você vai continuar sendo incompatível. Para você poder voltar a advogar, você vai ter que abrir mão, renunciar ao seu cargo de prefeito ou não se eleger de novo a um cargo que lhe torne incompatível, tá? Bem tranquilo isso. Vamos lá. Parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não tenham poder de decisão relevante, tá, sobre terceiros. Só que é o seguinte, imagine que você faz parte da administração pública, tá? Só que em nenhum momento você ali você não tem um poder relevante para julgar, tá? Só que tem um porém. Quem vai definir se você não tem um poder relevante para influir em sua decisão em terceiros é o juízo. É o juízo do conselho competente. Então, o que acontece? O Hélio está trabalhando na administração pública X. Em tese, ele poderia ser incompatível, porque o cargo dele é um cargo de gestão dentro da secretaria, mas ele está alegando que esse cargo dele, por mais que seja de gestão, não é um cargo que vai interferir de forma relevante sobre interesse de terceiro. Ele não tem poder de julgamento. Então, ele vai lá perante o conselho da OAB e diz, olha, eu vou ficar só impedido, eu não vou poder advogar quando a fazenda que me remunera, mas eu não vou ficar incompatível. Aí, o que aconteceu? O conselho seccional lá, no caso aqui do Hélio da OAB Pará, é que vai decidir, olha, a juízo do conselho competente, bem como a administração acadêmica, diretamente relacionada ao magistério jurídico. O que é esse segundo caso? Primeiro caso, eu disse, o Hélio faz parte da administração pública, tem um cargo de gestão, não é qualquer cargo. Em regra, os cargos normais, você vai ficar só impedido. Mas ele tem um cargo ali, tá, de gestão. Mas ele está dizendo que, apesar de ser um cargo de gestão, não é um cargo ali que ele vai ter um poder de julgamento, que vai interferir no interesse de terceiro. Aí o que vai acontecer? O juízo competente da OAB vai verificar se de fato ele não tem esse poder e vai dizer sim ou não para o Hélio, se ele vai ser compatível ou não. Nós temos o segundo caso aqui, ó. Administração acadêmica do magistério jurídico. Vamos imaginar o seguinte, o Sandro, ele é professor da Universidade Federal do Estado XPTO, é servidor público, e ele se torna coordenador do curso de Direito, tá? Ele vai fazer, ó, se ele torna coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Estado XPTO, ele vai exercer administração acadêmica. Em regra, ele está exercendo um cargo de gestão com poder de decisão relevante sobre interesse de terceiros, tá? Sobre interesse de terceiros. Vocês, tanto universidade pública ou privada, sabem o quanto um coordenador de curso tem um poder de decisão relevante sobre o interesse de vocês. Aí, o que acontece? O Sandro é um gestor público. Por mais que ele seja coordenador do curso de Direito da Universidade Federal, ele é um gestor público e com um poder relevante sobre o interesse de terceiro. Mas, no caso, tá, da administração acadêmica, vai se excetuar. E, nesse caso aqui, ele não precisa nem pedir ao conselho. Por ser administração acadêmica, de curso de magistério jurídico, nesse caso aí, no caso dele específico, ele não vai ser considerado incompatível com a advocacia. Meus queridos e minhas queridas aqui da mentoria, e você assistindo a gravação aí. Deu para entender? Tá tranquilo? Perceba que é bem tranquilo esse parágrafo 2º aqui do 28. Deu para entender? Tranquilidade? Beleza. Então, vamos andar mais um pouco aqui. Tá? Agora, a gente já vai para o 29. Meninas e meninos, prestem atenção. Preste atenção. Aqui não é caso de impedimento. Aqui não é caso de incompatibilidade. É caso de impedimento. Tá? Aqui é caso de impedimento. E muita gente confunde isso aqui com compatibilidade. Tá? É impedimento isso aqui. Por quê? O artigo 29, que está bem aqui nessa tela aqui em cima para mim, ele vai dizer para a gente o seguinte, que procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, a gente sabe que defensor, a gente já falou sobre defensor nas primeiras aulas, mas está aqui ainda falando defensor como advogado, gestores, chefes de órgãos jurídicos da administração pública direta ou indireta, seja qual for, todos eles são advogados. Então é o seguinte, só que, por exemplo, hoje o doutor, aqui no estado do Pará, enquanto eu gravo o artigo já, na data do dia 19/1, o procurador-geral do estado do Pará,
que é o chefe da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, é o doutor Ricardo Cefé, tá? É o doutor Ricardo Cefé. O doutor Ricardo Cefé, ele, aqui no Estado do Pará, o procurador do Estado pode exercer advocacia privada. Aqui no Estado do Pará, o Estatuto da PGE não impede que o procurador, o membro do Ministério, da Procuradoria do Estado do Pará, do advogado do Estado do Pará, não impede que eles exerçam simultaneamente a advocacia privada. Ele só não pode advogar contra o Estado do Pará. Só que o doutor Ricardo Cefé é o procurador-geral do Estado do Pará. Nesse caso, o doutor Ricardo Cefé, ele não pode exercer advocacia privada. Aí eu pergunto, isso é caso de incompatibilidade? Não. É caso de impedimento, porque ele está exercendo o cargo de procurador-geral do Estado do Pará. E para ser procurador do Estado, ele precisa ser advogado. Ele precisa ter a sua OAB ativa, porque ele é advogado público. Tá? E essa diferenciação, advogado público e privado, está lá na primeira aula. Tá? Se você está começando agora, vai lá para a primeira aula, assiste a primeira aula lá, para você entender isso. Tranquilo? Então, olha só. Nesse caso aqui, o impedimento é bem amplo. É um impedimento, olha só. A gente vai ver que o impedimento ele pode aumentar de várias formas. E nesse caso aqui é um impedimento bem amplo, bem grande. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que não é só, você não vai poder só advogar quanto a quem te paga. Mas você também não vai poder advogar de outra forma, a não ser advocacia pública. Então, olha só, os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta e indireta, fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerce durante o período de investidura. Então, por exemplo, falei do doutor Ricardo Cefé, enquanto ele for procurador-geral do Estado do Pará, ele só vai poder exercer suas funções como procurador do Estado, por mais que ele possa, inclusive, vir a ter um escritório privado. Gente, deu para entender isso? Isso aqui, o artigo 29, é caso de impedimento. Já já a gente vai para o 30 para entender melhor outras formas de impedimento. Mas esse aqui é uma forma específica de impedimento aos chefes das procuradorias, tá? Das advocacias gerais, enfim. Deu para entender isso aqui? Vanderlene, Sandro, Rayane, Nicole, Caroline, Hélio, Beth, Davi, Gleice, beleza? Deu para entender? Então vamos andar. Gente, o 30, ele é bem diminuto, tá? Ele é bem diminuto, inclusive é o nosso último slide da aula de hoje. Mas vamos conversar com muita calminha sobre ele, tá bom? Olha lá, principalmente o seu parágrafo único, tá? Você aí que está assistindo a aula no 2.0, no 2.5, no 3.0, tá? Tenta assistir com muita atenção. Até aconselho que você reduza um pouco a velocidade, ou preste muita atenção, se não entendeu, volta, tá? Mas olha lá. Eu assisto as aulas tudo no 3.0, dependendo da aula. Se o professor é aquele professor que fala bem devagar, eu ponho no 3.5. Se é aquele que fala bem rápido, no mínimo está no 2.0. Mas eu assisto todas as aulas, eu nunca assisto na velocidade normal. Isso me faz ganhar bastante tempo. Então, olha só. E eu sei que você aí, que já tem experiência de estudo aí por videoaula, faz isso também. Então, olha só, o artigo 30 vai dizer, olha, são impedidos de exercer a advocacia. Você já sabe que impedimento é poder exercer a advocacia. Você pode exercer. Impedido pode exercer a advocacia, mas com restrição. Tá? Você pode exercer, mas com restrição. Então, olha só. Os servidores da administração direta... Ah, Thiago, mas e quais são os servidores da administração direta, indireta ou fundacional que são incompatíveis? Aqueles que detêm um poder de decisão relevante que vai afetar interesses de terceiro, por exemplo, os conselheiros dos tribunais de contas. Agora, um serventuário comum que não tem esse poder, ele é impedido. Ele só não vai poder advogar quando a fazenda pública que remunere ele. Ou remunere quando seja vinculado à entidade empregadora. Tá? Então, o que acontece? Tá? Ó, entidade empregadora. Então, ali, um membro de uma autarquia, tá? O membro de uma autarquia não vai poder advogar quando a fazenda que remunera ele. Tá? Deu para entender esse aspecto? Tá tranquilo aqui? Tá? Beleza? Professor, Olha só, pode falar. uma pergunta.
Uhum. Em um caso de um advogado impedido entrar com uma ação contra a Fazenda Pública, por exemplo, que ele tem um impedimento, Ele remunera? isso é caso de anulação processual? É, sim. Porque aquele ato dele ali não é, aquele ato dele era nulo, ele não tinha capacidade postulatória para aquilo, tá? Tá bem. Vamos lá. Olha só, lá nos membros do Poder Legislativo, os membros do Poder Legislativo, percebam que os membros do Poder Legislativo, em geral, eles são impedidos. Quem é incompatível? O membro da mesa, tá? Em seus diferentes níveis. Agora, eles só vão poder advogar, ó, não podem advogar contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Certa vez eu tive acesso a uma situação que foi de um colega de outro estado, que ele era advogado de empresas concessionárias de transporte público. E ele se candidatou a vereador e ganhou. O que aconteceu? Ele não poderia advogar justamente contra os seus, a favor ou contra dos seus principais clientes. Ele não podia mais ser advogado dos seus principais clientes, que eram as empresas concessionárias de transporte público. Porque ele era vereador. Ele podia advogar? Podia. Na prática aqui, só vai sobrar o quê? Penal, família, consumidor contra pessoa jurídica de direito privado, tá? Mas, se você é membro do Poder Legislativo, isso se estende aos assessores, tá? Você não vai poder advogar em qualquer nível. Ah, sou vereador, posso advogar contra uma empresa pública estadual? Não. Federal? Não. Em todos os seus níveis. Tá? Contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, ó, tem até as paraestatais, empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. Bem tranquilo, bem autoexplicativo. Agora, bem aqui eu quero que vocês prestem atenção. A gente já falou lá que não é incompatível aquele que exerce a gestão jurídica, a direção acadêmica de um curso de magistério jurídico, que é o caso do coordenador de curso. Aqui eu vou falar dos professores de cursos jurídicos. Se você é professor de curso jurídico, nesse caso aqui, você vai poder advogar contra a fazenda pública que te remunera. Eu vou fazer um desenhinho aqui para vocês, tá? Vou fazer um desenhinho aqui para vocês. Eu tenho um amigo aqui no estado do Pará. O nome dele é Denis Verbicaro. Um beijão aí, meu amigo Denis Verbicaro, uma das pessoas que eu mais admiro aqui no estado do Pará, como advogado. O meu querido amigo Denis Verbicaro é uma pessoa das mais competentes que eu conheço. E o Denis, ele é procurador do estado do Pará. Ele é PGE, tá? O Denis também é advogado privado. Também exerce advocacia privada. Ele tem um escritório, Verbicaro, um escritório muito bom. E ele é uma sumidade em direito do consumidor. E, além de tudo, o Denis é professor da Federal. É professor da Universidade Federal do Pará. Da Universidade Federal do Pará. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Chegou uma cliente lá para o Denis? Chegou uma cliente lá para o Denis, no escritório privado dele, falando que queria entrar com uma ação contra o estado do Pará. O Denis vai poder, galera da mentoria, e você aí, o Denis vai poder ingressar com uma ação contra o estado do Pará? Sim ou não? Não, por quê? Porque o Denis é servidor do estado do Pará. E ele não vai poder advogar contra a fazenda que remunera ele. Beleza. Tranquilo. Agora, chegou uma outra pessoa lá no escritório dele, privado, e falou que quer ingressar com uma ação contra a União. Justamente contra a fazenda que remunera o Denis. Ele vai poder entrar com essa ação? Porque, olha, ele é professor da Federal, ele é servidor federal. Ele vai poder ingressar com essa ação? Sim, porque ele entra na exceção do parágrafo único do 30. Tá? Ele entra na exceção do parágrafo único do artigo 30. Deu para entender, galera? Tranquilo? Ele vai entrar na exceção
do artigo, parágrafo único do artigo 30. Beleza? Tranquilão? Ana Gleice, Davi, Beth, Hélio, Caroline, Nicole, Rayane, Sandro, Vanderlene, tudo tranquilo? E você assistindo a gravação, tudo beleza? Coloca aqui a tua dúvida, se você tem dúvida, ou como eu já falei, @prof. Thiago M lá no Instagram, se for o caso eu te envio o áudio, tá bom? Tranquilo? Show de bola? E não te esquece, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, ativa o sininho para você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal sobre ética profissional, sobre direito ambiental, beleza? E esses materiais que eu uso nessas aulas aqui, ó, só você clicar no link aqui embaixo que você tem acesso gratuito a todos esses links. Tem gente que está me perguntando se ainda tem vaga na mentoria. Bem, se você está assistindo durante a gravação, né? Durante a gravação, enquanto eu estou gravando, você está acompanhando, né? Toda vez que eu lanço e não está na mentoria, infelizmente não tem mais vaga. Se você está assistindo aí depois das gravações, quem sabe uma mentoria futura, tá bom? Bem, mas você está tendo acesso gratuito às aulas de ética profissional e tudo que você precisar de apoio, pode contar comigo. Galera aqui da mentoria, tá? Fiquem aí que eu vou conversar um tiquinho com vocês. E você aí que está assistindo a gravação, beijo do professor Thiago Martins. Até o nosso próximo vídeo.